Falo também sobre zagueiros oferecidos ao São Paulo, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o São Paulo com dois zagueiros oferecidos ao tricolor nos últimos dias. Ricardo Graça e João Marcelo foram sugeridos ao São Paulo. Tricolor que busca um zagueiro que tem encontrado enorme dificuldade diante da falta de dinheiro. Arthur Chaves, do Hoffenheim, e Domingos Duarte, que estava no Getafe e virou jogador livre a partir de 1º de julho, foram os principais alvos sem acordo por conta das finanças. Pois bem, o João Marcelo é zagueiro do Cruzeiro, enquanto o Ricardo Graça deixou seu time no Japão e chegaria sem custos. Apesar das condições bem fáceis nos dois negócios, o São Paulo não demonstrou interesse. A avaliação de Dorival Júnior é de que seriam atletas que acrescentariam pouco ao elenco principal. A ideia do São Paulo, mesmo sem dinheiro, é trazer peças que sejam importantes, que se tornem candidatas reais à titularidade. Se for para trazer apenas por trazer, o São Paulo vai preferir investir em atletas da base, um deles Isaac, que tem pedido passagem e treinado muito bem no centro de treinamento da Barra Funda com o restante do elenco. Só para completar sobre o São Paulo, registrar que Newton, volante do Botafogo, já está na capital paulista e passou por exames médicos. São Paulo e Botafogo estão trocando os documentos para oficializar a troca em definitivo de Newton por Ferrarese. O Newton chega em definitivo contrato de 5 temporadas, volante de 1,88 m e que atua como o primeiro protetor do sistema defensivo. Ele chega ao São Paulo com o aval do técnico Dorival Júnior. O Jean Gomes Nicola, boa noite, tudo bem? O que falta para o atacante Arthur, emprestado pelo Botafogo, bater a meta de obrigação de compra pelo São Paulo? Ferrarese e Newton, como é que ficou a divisão dos percentuais? Jean, o negócio entre Ferrarese e Newton está fechado, o Newton já está em São Paulo, realizou exames médicos, a assinatura do contrato já está praticamente acertada, resta apenas o envio da documentação por parte do... Para falar a verdade, os documentos já estão sendo trocados, né? Já estão sendo trocados entre Botafogo e São Paulo, o negócio está fechado. Deixa eu ver se eu lembro qual que era a opção, se eu lembro não, vou perguntar para uma pessoa como é que era a opção de... Boa noite, tudo em paz por aí? Passando para saber. Boa. Assim que tiver a resposta, já conto para vocês. Bora tentar descobrir como é que funciona essa opção de compra do Arthur, tá bom? Isaac vem agradando nos treinos. Isso pode significar que o São Paulo não precise ir atrás de um zagueiro? Pergunta do Gilmar Lima é boa, tá? Nos últimos dias, o São Paulo recebeu sugestão de mais 2 zagueiros. Do Ricardo Graça, que estava jogando no Japão, e do João Marcelo, atleta do Cruzeiro. O São Paulo avaliou prós e contras e decidiu não ir adiante em nenhum dos 2 nomes. Tá? O São Paulo tem hoje como grande prioridade a busca por um zagueiro, até porque as tratativas com o Domingos Duarte e Arthur, como é que é o nome, sobrenome dele? Do Hoffenheim, essas 2 negociações não avançaram. Mas o São Paulo não gostou nem do João Marcelo, nem do Ricardo Graça. E para contratar por contratar, o São Paulo vai preferir dar espaço exatamente para o Isaac, de quem você falava, atleta da categoria de base, tem treinado no time principal, tá bom? Novidade em relação a reforços, tem mais alguém? O Newton, como eu disse, né? A operação do zagueiro é que anda um pouquinho mais complicado. O São Paulo estabeleceu que só vai contratar jogador se puder trazer jogador de graça. Não há dinheiro para investimento, para contratação de reforços, tá bom? Agora o São Paulo vai fechar com o Caleri. Não dá para gravar, não dá para dizer, tá? A conversa que eu tive ontem com uma pessoa próxima ao Macis é de que a negociação está bem distante, os valores são estão bem longe um do outro, tá bom? Boa noite, o São Paulo está perdendo o Caleri mesmo para os Estados Unidos, só contrata jogador ruim, meu Deus. Luiz, vamos lá. Renovação do contrato do Caleri com o São Paulo está, de fato, emperrada. Negociação não andou, o São Paulo oferece o São Paulo oferece R$1,5 milhão de salário, o Caleri quer entre 1.700.000 e 1.800.000. São Paulo oferece R$2 milhões de luvas, o Caleri pede R$9 milhões. São Paulo não quer pagar bônus por títulos e conquistas, títulos e classificações. O Caleri exige essas bonificações. Tem também uma dívida antiga de 6 a 7 milhões de reais. Essa o São Paulo vai precisar pagar de qualquer jeito, tá? Então há essa dificuldade, essa diferença.
como o Caleri já entrou nos últimos 6 meses de contrato, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube para virar reforço de graça no ano que vem. Os dois nomes que foram especulados, Monterrey do México e Orlando City nos Estados Unidos. Eu tinha mandado, coisa de 20 dias atrás, uma pergunta para o Ricardo Moreira, que é o executivo de futebol do Orlando City, se tinha alguma negociação. Ele disse, descarta, Nicola, não tem nada. Aí mandei mensagem ontem, assim que surgiu essa nova especulação envolvendo o Orlando City. E o Ricardo garantiu que não tem negociação, tá bom? E os reforços no São Paulo? Pois é, dá para dizer que são dois. Vitor Sá, atacante, sem custos, e Newton, trocado pelo Ferrarese. Talvez pinte um zagueiro, mas o Rick tá aqui perguntando sobre Caleri, se ele vai sair. A tendência é que saia no fim do ano. E aí deixa eu só destacar uma coisa, eu estava conversando ontem à noite com um dirigente do São Paulo. Eu até falei, cara, eu me surpreendi vendo a live com uma quantidade de torcedores do São Paulo meio que abrindo mão do Caleri. Ele quer ir, ele tá achando que o salário é pequeno, então que ele vai embora. E aí ele falou, cara, eu também tinha observado isso, óbvio que em outras redes sociais, né? Mas o São Paulo já, dá para dizer que o São Paulo se surpreendeu com essa, enfim, com essa situação do torcedor do São Paulo não se importando tanto com a possibilidade de o Caleri ir embora, tá? Essa que é a grande verdade. Boa noite, Nicola. O que há de verdade sobre Chico da Costa no São Paulo por empréstimo? Não tinha ouvido nada sobre isso, não. Vou mandar uma mensagem para uma pessoa do Cruzeiro, quer ver? Ó? Deixa só antes vocês. Ademir Quintino está proibido de falar sobre o filho. Deve ter tido algum, enfim. Beleza. Ademito. Abraço. Então não dá para falar, não dá para falar. Vamos ver se essa história do... Passando para saber se o Cruzeiro foi procurado pelo São Paulo em relação ao Chico da Costa. Chico da Costa, que é um atacante fora dos planos do Cruzeiro. O Chico da Costa e o Wanderson são dois atletas que o Cruzeiro não faz questão e adoraria encontrar interessados, tá bom? Nicola, você sabe se o São Paulo vai mesmo expulsar o Casares? Tem um movimento bem grande e forte para isso, tá? Eu acho que no fim das contas vai acabar acontecendo. Embora com o Dedé, que também era outro do departamento social do Casares, esse há um movimento de proteção a ele lá dentro. O Canário Pistola está perguntando se a XP vai melhorar a proposta. É preciso que melhore, porque com as atuais condições não vai haver acordo. São Paulo entende que esse 1,5 bilhão de reais que seriam aportados não são suficientes para que o São Paulo aceite, até porque essa grana não é definitiva, ela é um empréstimo, com devolução ao custo de 1,1% de juros ao mês. Nicola, procede que o Léo Fernandes do Peñarol no São Paulo, cara, não tem a menor lógica isso, sabe por quê? O Léo Fernandes foi uma das contratações mais caras do Uruguai recentemente, quer ver? Deixa eu só pegar aqui, ó. Esse cara estava arrebentando com a camisa do Peñarol. Jogador de 27 anos de idade, ele passou pelo Flu de forma absolutamente discreta, ele pertencia ao gol e uma assistência. Aí ele foi para o Peñarol emprestado e fez 47 jogos, 22 gols e 17 assistências. O cara meteu 39 participações em gol em 47 jogos na primeira temporada de Peñarol. E aí o Peñarol fez todo o esforço do mundo para comprar uma operação de 6,5 milhões de euros, tá? Aí na temporada seguinte, já como atleta definitivo, foram 48 jogos, 13 gols e 15 assistências. Na atual temporada, 12 jogos, 1 gol e 5 assistências. O Léo Fernandes está avaliado em 7 milhões de euros. O São Paulo não tem nenhuma condição para fazer investimento em reforços, tá? Qualquer recurso que chegar, precisa chegar a curto zero, senão não vai haver negociação. Nicola, patrocínio na manga da camisa do São Paulo, o Ivan Melo. Ivano Melo. Tinha uma negociação com quem era? Deixa eu tentar lembrar, deixa eu tentar perguntar aqui, quer ver? Ó? Empresa. Deixa eu tentar resgatar isso para vocês, tá bom? O Márcio Antônio Liberato, essa eu já tinha respondido. Jonas Brumati, Nicola, por que o São Paulo não vai atrás do Pico Lopes?
do Cabo Verde. O jogador foi achado no LinkedIn. Não é possível que não seja viável. Se a diretoria renova com o Caleri, pode fechar o clube. O cara não faz gol, parece um cone. Agora dá oportunidades para o Rian Francisco e deixa o Caleri para ser reserva. Bora falar sobre o Caleri, tem informações importantes. Eu tinha dito para vocês já há algum tempo que a renovação do contrato do Caleri não era tão fácil quanto o São Paulo fazia parecer. Você entrava em contato com o diretor do São Paulo, com gente da assessoria, e todo mundo dizendo, não, vai renovar, fica tranquilo, o cara é de casa e tal. E eu vinha contando para vocês que o Caleri, que ganha na casa de 1.300.000 por mês, tinha o desejo de ganhar como o Lucas Moura. O Lucas ganha 1.800.000 mensais, tá? A pedida do Caleri se aproxima desse 1,7, 1,8 milhão de reais por mês. O problema é que, além do aumento salarial, o Caleri quer 9 milhões de reais de luvas, tá? E também bônus por títulos, classificação para a Libertadores e classificação para o Mundial. Antes de ser demitido, o Rui Costa já havia feito uma proposta ao Caleri com bônus inferiores aos valores que ele pedia, com um salário de algo na casa de 1,5 milhão de reais e com luvas de mais ou menos 2 milhões de reais. O São Paulo se encontrou com o representante do Caleri nessa segunda-feira. E nessa nova proposta, o São Paulo retirou os bônus. O São Paulo mantém essa diferença de 200 a 300 mil reais por mês no salário, quer pagar menos, quer pagar 7 milhões de reais a menos de luvas, o São Paulo oferece 2, o Caleri pede 9, e não quer pagar nada de bônus, sob a alegação de que o atleta já está no São Paulo, o São Paulo já está concedendo aumento salarial, já está pagando luvas e não tem por que pagar por essas bonificações. O grande problema é que o Caleri alega ter propostas do exterior. Monterrey do México e Orlando City dos Estados Unidos seriam os interessados, tá? E eu mandei mensagem ontem, mas o Ricardo Moreira só me respondeu hoje. Ricardo Moreira é um brasileiro, executivo de futebol do Orlando City. Deixa eu ler para vocês qual foi a resposta dele a respeito de Caleri, tá? Que aí a gente traz também mais uma atualização sobre o tema. Falei, Ricardo, boa noite. Saiu agora a notícia de que o Orlando City já fez proposta de pré-contrato para o Caleri. Nada, só boato, escreveu o Ricardo Moreira, tá? Então, ele está descartando que o Orlando City tenha feito proposta para o Caleri, mas a verdade é que a renovação do contrato do Caleri está bem complicada. O Paulo L2. Nicola, o São Paulo está fechando algum reforço? Não, mais próximo de fechar é o Newton. E só, o São Paulo está com muita dificuldade em contratar pela falta de dinheiro, tá? Muita gente acusava o Rui Costa de incompetência, o cara não traz ninguém, mas, cara, é muito mais difícil você trazer jogadores sem dinheiro. E não é para trazer qualquer jogador, porque você trouxer qualquer jogador, aí depois você tem problema. Deixa eu citar um caso do Santos. O Santos contratou um atacante chamado Bilal Brahimi. O Bilal custou ao Santos 1.300.000 reais por mês, entre salário, direito de imagem, luva e comissão. Vou repetir. O Bilal Brahimi custou ao Santos 1.300.000 reais por mês. Sabe quantos jogos o Bilal fez com a camisa do Santos? Uma partida. Ele rescindiu o contrato, já até foi anunciado por um time francês. Resta saber quanto o Santos vai ter de pagar por essa rescisão de contrato. Então, para trazer qualquer jogador, cara, às vezes é melhor não trazer, tá? O Pauac, o que você acha dessa negociação que a XP está querendo fazer com o São Paulo? Pauac, ela não é boa. E eu vou te explicar por quê. Os caras querem colocar 1,5 bilhão de reais no São Paulo, certo? Só que não é um aporte, é um empréstimo, com juros de 1,1% ao mês, num acordo de 30 anos. Beleza? Beleza. O São Paulo sonha em fechar a venda dos name rights do estádio por 50 milhões de reais por ano. Se você multiplicar 50 por 30 anos, dá 1,5 bilhão que a XP quer colocar no São Paulo. Ela quer ficar com os name rights do São Paulo por 30 anos, ela quer colocar o dinheiro, mas ela quer ter retorno de 1,1% ao mês, dá mais de 13% ao ano. Não é um bom negócio, tá? Vocês querem os name rights, beleza. Então, esse 1,5 bilhão que vocês estão colocando, esse 1,5 bilhão, a gente devolve o empréstimo só de 500 milhões. O outro 1 bilhão fica pelos 30 anos de name rights. Pode ser? Se não, não. Enfim, o São Paulo está debatendo. O que eu ouvi de uma fonte próxima ao Macis é de que não há acordo, de que não tem nada avançado, de que o São Paulo está analisando prós e contras antes de fazer uma contraproposta, tá bom? O Zé Gordo, o Caleri não tá essas coisas não, para estar exigindo muito. Pois é, a temporada do Caleri é bem abaixo. Nicola, o William Rocha tem conversa com o São Paulo, sabe de algo? Procede?
João Marcelo foi procurado pelo São Paulo. Eu vou pesquisar esses dois nomes. Vou mandar para o pessoal lá do São Paulo, quer ver? William Rocha e João Marcelo. Deixa eu mandar uma mensagem para uma pessoa do São Paulo. Boa noite. Tudo em ordem por aí? Queria te perguntar se os nomes de William Rocha e qual é o outro? E João Marcelo foram debatidos como possíveis reforços do São Paulo. Mandei aqui, tá? Fala aí, família, beleza? Chegamos aí com mais um giro de notícias exclusivas e atualizados do São Paulo. Então, desde já peço seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para você receber as principais informações do mercado da bola do maior clube brasileiro. Claro que quem está falando do maior clube do mundo, o São Paulo Tricolor Paulista. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando até aqui. Não esqueça de sentar o dedo no like. Até o próximo vídeo, porque nesta quinta-feira agitada demais com muita informação do Tricolor Paulista. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.